que farão os presidenciáveis e os candidatos aos novos postos de poder? Queridos amigos, minhas amigas, por esses dias das férias de julho, tenho falado com o meu neto que, após um brilhante curso de economia na Universidade de Brasília, está cursando doutorado numa das mais prestigiadas universidades brasileiras, a PUC, no Rio de Janeiro. Temos conversado a partir do conceito de que a economia é o grande e o melhor instrumento de política social, num país que quer ser justo e humano. Em contradição, a economia, quando se restringe a si mesma, apenas voltada para produzir o lucro. Isto porque a economia, quando ao invés de produzir o bem-estar social, o bem das pessoas, isto é, a inclusão e a promoção das pessoas e a consequente equidade, justiça, na distribuição da riqueza e dos outros elementos que fazem a dignidade do ser humano, e um mínimo de justiça dentro da sociedade, ou seja, se torna instrumento de produzir a desigualdade social desumana, a produzir a pobreza e a miséria. Nessa situação é que se chega como consequência à adoção das chamadas políticas sociais compensatórias. Essas políticas sociais compensatórias, sem dúvida necessárias para socorrer os excluídos, enquanto a economia não assumir sua dimensão social. Essas políticas sociais se tornam necessárias, mas produzem um assistencialismo nocivo para a promoção das pessoas, que permitiria, ao contrário do que acontece, tirá-las do estado de dependência dos recursos, sejam públicos, sejam das pessoas ou das instituições privadas, uma espécie de esmola para que essas pessoas possam sobreviver, o que quer dizer serem minimamente livres e donas de si mesmas. Ora, essa espécie de economia voltada para dentro de si mesma, que se autoconcebe e intitula como uma equação econômica, ao invés de elevar as pessoas excluídas ao nível referido de um mínimo de igualdade, numa sociedade onde haja justiça social, na prática promove a consolidação da miséria, tornando os ricos cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres, em quantidade e frequentemente nas próprias condições da miséria. Essa condição da miséria ou da pobreza transforma pessoas em vítimas fáceis da demagogia política e objeto da exploração política e da exclusão social, ao invés de serem donas de si mesmas, isto é, como disse, pessoas livres. É isto que vem acontecendo no Brasil, num sistema onde cresce o número de dependentes do poder público ou da sociedade, onde a economia age como se fosse uma equação absoluta, completa em si mesma, a equação econômica, sem compromisso com a sociedade. Nesse processo, a sociedade fica largada à filantropia do Estado ou de outros entes sociais, através das referidas políticas compensatórias. Mas você, meu querido amigo, minha querida amiga, tem razão em perguntar: compensatórias do quê? Por quê? Da exploração? Porque algo que é compensatório compensa alguma coisa daquilo que lhe é tirado. Ou compensatória porque a economia só faz crescer a distância entre os que mais possuem e os que são relegados à miséria, que então cresce em número e em condições de abandono, tornando o Brasil um dos mais desiguais do mundo. Desiguais, para não dizer simplesmente mais injustos. E isto dói a todos nós. Isso demonstra também que é um erro tomar a economia como uma equação econômica.
Na verdade, a economia não é uma equação, ela não é mais do que um termo ou um dado de uma equação bem maior, mais complexa, que é a sociedade. A consequência desse equívoco de querer ajustar ou promover o termo, isto é, a economia, mesmo à custa da desorganização ou da desestruturação da equação verdadeira, que é a sociedade, e que é formada por vários outros termos, como a educação, a saúde, a justiça, a infraestrutura, enfim, é um desastre. E qualquer economista ou qualquer sociólogo ou qualquer pessoa de bom senso sabe disto. Em conclusão, não funciona querer ajustar ou promover a economia, o termo, à custa da desestruturação do desequilíbrio da sociedade, a equação. Por desconhecimento ou por demagogia, se apregou que o Brasil foi retirado do mapa da fome do mundo, o que de fato aconteceu pela primeira vez há quase 20 anos, quando se criou a Bolsa Família, coincidentemente quando um político brasileiro ocupou a presidência da FAO, organismo multinacional que administra no mundo a gravíssima tragédia da fome, responsável pela confecção do respectivo mapa. No entanto, já na ocasião, as políticas econômicas tratadas como equação e não apenas como termo da equação social faziam crescer a riqueza nas mãos dos mais ricos, instituições de pessoas, e faziam, em consequência, também crescer na sociedade a demanda pela ampliação dos programas sociais. Levam em consequência ao crescimento contínuo dessas dependências desses programas, transformado de Bolsa Família agora em Auxílio Brasil. Nesse momento, devendo atender 20 milhões de famílias, ou seja, cerca de 1/3 da população brasileira, 70 milhões de pessoas, consideradas 3 e pouco pessoas por família. 1 em cada 3 brasileiros está ou foi empurrado para baixo da linha de pobreza ou da miséria, da fome, eufemisticamente chamada de insustentabilidade ou insuficiência alimentar. Nesses 20 anos, passamos de 6 mil famílias para 20 milhões. Passamos de 6 milhões de famílias para 20 milhões. Um aumento de 5 vezes mais, 4, 5 vezes mais. E nem é adequado dizer que isso se deve à pandemia e a outras crises globais, como a guerra da Ucrânia, que tornaram tanto mais agudo esse aumento. A verdade é que esse crescimento acontece desde a criação desses programas, chamados inicialmente como Bolsa Escola, depois Bolsa Família e agora então Auxílio Brasil. Assim, o número de assistidos no ano de 2004 era da ordem de 6,6 milhões de famílias, ou cerca de 20 milhões de pessoas. Em 2013, esse número já subira para 14,1 milhões de famílias, cerca de 40 milhões de pessoas. Como saímos do mapa da fome? E nessa época nem existia a pandemia nem a guerra da Ucrânia. Mas não vejo sentido em que o Brasil seja tirado do mapa da fome, o que serve para encher a boca da demagogia política. Dentro dessa concepção da economia, como equação que produz o lucro, se entende melhor que a Petrobras acabe de distribuir a seus cotistas mais de 40 bilhões de reais, só referentes ao lucro do primeiro semestre deste ano, e mais 48 bilhões adiantando o lucro esperado para o segundo semestre, valor equivalente este a 2 vezes a quantia que o governo irá gastar para assistir às 20 milhões de famílias brasileiras. Poderia citar essa lógica cruel ou desumana da economia transformada em equação
citando um valor equivalente se for feita a soma dos lucros concentrados dos 3 ou 4 maiores bancos brasileiros e outros exemplos. A velha história do povo vai mal, mas a economia vai bem. Mas se pode entender também, e melhor, porque 1% dos brasileiros concentra 50% de toda a riqueza nacional. E se somar agora a riqueza das 5 personalidades, dos 5 brasileiros mais ricos, esta soma equivale aos referidos lucros da Petrobras no primeiro semestre. Isto é, estas 5 pessoas possuem um valor igual aos valores gastos com a Bolsa Família. Aliás, agora Auxílio Brasil. Para sustentar, repito, 20 milhões de famílias, ou 70 milhões de brasileiros. Enfim, para referir à concentração que essa economia valida, quero me referir a setores privilegiados do Estado, que através de artifícios criativos e de outras mordomias acasteladas em órgãos do Executivo, ou no Legislativo, ou no Judiciário, abocanham rendimentos que chegam a ultrapassar 40 ou 50 vezes o salário mínimo, ou mais de 100 vezes o que recebem por família os beneficiários das esmolas da Bolsa Família, transformado de forma politicamente criativa, como disse, em Auxílio Brasil. O que o Brasil quer saber dos políticos, sobretudo dos candidatos à presidência da República, mas para qualquer outra participação no poder, é o que e o como farão, não para aumentar o número de dependências das Bolsas Famílias ou do Auxílio Brasil, mas o que farão para transformar a economia no grande instrumento de promoção das pessoas ou da sociedade, viabilizando aos excluídos de hoje ingressar num novo sistema de riqueza desconcentrada e participativa, desconcentrada para tudo e participativa por todos, para que amanhã não haja novamente a massa dos excluídos. Esse é o pressuposto de que uma nação justa ou de uma sociedade humanizada, participativa e solitária, que não necessita de tais números horrorosos de assistência social, mais esmola e exclusão do que renda e dignidade humana, mas transforme seus cidadãos em autores e beneficiários de uma renda própria que os promova a uma nova forma de vida, onde possam participar efetivamente da plenitude dessa dignidade. Vou retornar brevemente numa pequena série de análises de questões nacionais que aguardam a apresentação pelos presidenciáveis de um plano verdadeiro e eficaz de governo, para que você, meu caro amigo, minha querida amiga, decida por seu voto a quem você vai achar capaz e seja capaz de se comprometer a implantar um projeto de desenvolvimento para o Brasil, com um modelo de humanização da economia brasileira, para que ela seja realmente participativa e solidária, e não concentradora. Reflita, meu querido amigo, minha querida. Comente, compartilhe. Um grande abraço.